Fala Reds, eu sou Felipe Salles e está no ar mais um vídeo da Liverpool Brasil News. Antes de tudo, eu peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para os seus amigos para ajudar o nosso crescimento. Nós ultrapassamos a marca de 400 inscritos e agradecemos muito a força e comentários e também a participação de vocês em nosso canal. Então, para continuar ajudando e contribuindo com o nosso trabalho, é de suma importância esse like e também o compartilhamento e, claro, a sua inscrição no canal, beleza? Então vamos ao vídeo de hoje. Neste episódio do resumo semanal falaremos sobre o início da temporada do Liverpool na Premier League. Então nós tivemos bons resultados, boas atuações e uma evolução muito interessante da equipe. Também falaremos sobre o sorteio da Europa League, dói até no coração olhar que o Liverpool não está na Champions, mas a gente precisa viver a realidade e também ter aquela frase em mente que às vezes é muito bom dar um passo para trás para voltar alguns à frente. Então é isso que eu avalio essa questão da Europa League, mas enfim, vamos nessa. O Liverpool fez a sua estreia oficial na temporada 2023-24 em um empate por 1-1 diante do Chelsea em Stamford Bridge. Foi um jogo pra lá de complicado em relação à maneira de atuar da equipe. Também já estávamos naquela apreensão sobre a questão do Caicedo, se ele viria para o Liverpool ou iria para o Chelsea. Acabou indo para o Chelsea, então aquela partida foi marcada tanto por essa questão dentro de campo como fora de campo, inclusive com a presença de John Wayne no estádio, que não é algo tão comum, e a gente tinha a esperança do que ele faria dentro desse jogo, ou na questão administrativa sobre a relação da transferência do Caicedo, pois foi noticiado pelo Mail Sport que antes dele sair com a delegação da FSG lá de Nova York, ou melhor dizendo, de Boston, para a Inglaterra, ele estava com o pensamento de que chegaria na Inglaterra para selar a contratação de Moisés Caicedo. Então teve toda essa reviravolta no último dia, depois de que o Brighton aceitou a proposta do Liverpool, e eles disseram que o jogador estava a fim de jogar no Chelsea, e aí teve toda essa questão e essa demora para ver o que aconteceria, mas enfim ele acabou indo para lá. Esse jogo ficou marcado também por essa questão fora de campo. Dentro de campo, o Liverpool fez um primeiro tempo um pouco inconsistente, começou muito bem a partida, ditando seu ritmo de jogo, tanto que Luiz Dias abriu o placar com um lindo passe de Salah. O egípcio até fez o segundo gol do Liverpool, mas foi anulado por impedimento. Voltando um pouco para o gol do Dias, é algo que foi muito marcante, que mostrou um prelúdio do que seriam esses próximos jogos e, consequentemente, a temporada, foi a maneira como o gol aconteceu. Foram trocas de passes entre McAllister, Szoboszlai, Konaté iniciando a jogada, teve um pivô e um lançamento para o Salah receber a bola de cara com a última linha e tirar o Cole e encontrar o Luiz Dias na entrada da área. Foi um gol muito interessante, muito bonito na questão tática e também de desempenho e individualidade para o Salah encontrar um passe que era praticamente impossível, se tinha 100% de chance e era 99% de não dar certo e 1% de dar certo, mas a gente sabe que o Salah é um jogador extra classe, então para ele se torna tudo fácil e ele conseguiu encontrar esse passe. Depois disso, o Liverpool oscilou muito na partida e ofereceu muito campo para o Chelsea. O Chelsea teve mais oportunidades, mas nenhuma tão clara ao ponto de deixar o Liverpool em perigo no resultado. Teve algumas intervenções do Alisson, mas foi algo que realmente não foi tão impactante. O jogo marcou também a substituição de Salah, que ele saiu um pouco emburrado quando o Klopp o tirou, mas deu para entender depois que era uma questão física mesmo. O Klopp tirou os dois pontas, tanto o Salah como o Dias, mas enfim, esse primeiro jogo foi um bom resultado para começar a temporada. Fica aquele gostinho de que a gente podia ter vencido por conta dos outros jogos que o Chelsea fez, mas a gente sempre sabe, sempre lembra que os jogos entre Liverpool e Chelsea são muito disputados. A única certeza que a gente tem é que o jogo vai terminar empatado. O Liverpool pode estar numa sequência de 15 vitórias e o Chelsea de 15 derrotas, ou vice-versa, mas sempre termina empatado. Já é o 7º empate seguido dentro desse confronto, então é algo que a gente já pode esperar. Agora, partindo um pouco já para o segundo jogo, para a segunda rodada, a vitória do Liverpool por 3-1 diante do Bournemouth. Foi um jogo muito bom da equipe, e claro, lembrando da questão física e de como os jogadores ainda estavam se adaptando. Tivemos a estreia de Endo nesse jogo,
Foi legal ver a primeira partida dele pelo Liverpool acontecendo em Anfield. O jogo ficou marcado pela expulsão de McAllister, que foi de maneira irregular, tanto que na outra semana o cartão vermelho acabou sendo anulado e ele pôde jogar na terceira rodada. Mas o começo da partida foi um pouco preocupante na questão da pressão do Bournemouth. Eles encaixaram a pressão na saída de bola do Liverpool e deram muito perigo para a equipe de Klopp, tanto que abriram um placar e depois o Liverpool teve que correr atrás da virada. Mas os 20 primeiros minutos foram um pouco preocupantes, tanto que nós tomamos um gol logo de cara, onde o atacante Semenyo abriu o placar aos 3 minutos, mas aos poucos o Liverpool foi colocando a bola no chão. A questão física também pesou um pouco para o Bournemouth, eles não conseguiram manter aquela pressão por muito tempo. E aí Luiz Dias empatou o jogo aos 28 minutos em um lindo gol, que ele recebeu o passe de Jota e fez uma embaixadinha e chutou meio que de voleio e empatou. Alguns minutos depois, Salah fez o segundo gol, ele desperdiçou o pênalti defendido por Neto, mas no rebote ele conseguiu dar esse placar de virada para o Liverpool. E já na segunda metade do jogo, Diogo Jota fez o terceiro, instantes depois da expulsão do McAllister. E dentro desse jogo já deu para ver um pouco de como seria o comportamento da equipe e principalmente do destaque de Szoboszlai. Foi nesse jogo que ele começou a mostrar pra gente, no jogo contra o Chelsea, inclusive no primeiro lance dele, ele fez uma boa jogada individual, onde ele driblou alguns jogadores do Chelsea, mas nesse jogo em si, contra o Bournemouth, ele foi muito bem. Com a vitória confirmada, o Liverpool já somava o seu primeiro triunfo, 4 pontos, contando com o primeiro do empate contra o Chelsea, e partia para o jogo mais difícil dessa sequência, que seria contra o Newcastle, lá no St. James. Então, a gente já sabe como vem evoluindo essa equipe do Newcastle e como eles estão num trabalho de evolução sobre a questão tática e também dos reforços. Então, os jogadores estão aumentando o seu nível, assim como as contratações da equipe. O Newcastle começou a temporada como um dos favoritos a incomodar o City, ou pelo menos buscar um top 4, uma vaga para a Champions League no ano que vem, na temporada que vem, melhor dizendo. Mas nesse jogo, eles começaram um pouco com o pé para trás, porque eles foram pressionados pelo Liverpool. Os Reds começaram a partida pressionando, a primeira grande chance foi de Luiz Dias, mas depois começou uma sequência de erros que foi crucial para definir quais seriam os rumos da partida. O Arnold, ele já tomou um cartão amarelo nos primeiros minutos do jogo, após receber uma falta de Gordon e o árbitro não marcar. Ele acabou jogando a bola, arremessando a bola para dentro do campo para evitar que a falta fosse o lateral fosse cobrado rápido, e ele tomou amarelo. Isso condicionou bastante a partida do vice-capitão do Liverpool, tanto que ele não conseguiu se estabelecer mentalmente nesses minutos e cometeu um erro que gerou o primeiro gol da partida, que foi inclusive do Gordon, numa falha grotesca do Arnold. Para ajudar, alguns minutos depois teve uma expulsão de Van Dijk, um cartão vermelho direto. É um lance bem discutível, que até agora eu não vejo como um contato para expulsão. E também não entendo que Isaac estava numa posse de bola clara ou uma chance de gol para que pudesse ser expulso. Enfim, Van Dijk tomou um cartão vermelho direto, então muita gente pensou que ele receberia 3 jogos de suspensão. Mas como se trata de um lance de jogo, ele recebeu apenas um jogo, que seria cumprido agora contra o Aston Villa na última semana. Mas por conta da maneira como ele se comportou depois do cartão vermelho, ele está sendo investigado pela FA, que é a Football Association e que regula o futebol na Inglaterra. Ele pode tomar mais jogos de suspensão. Então é importante que vocês fiquem atentos à Liverpool Brasil News, aos nossos perfis nas redes sociais, que estaremos noticiando caso isso aconteça. Mas ele tinha até a sexta-feira, dia 1º, para encaminhar a sua defesa. Acredito que ele fez isso. E até agora não teve nenhuma informação sobre essa questão de punição ou se a defesa foi aceita. Mas a gente aguarda, e o cenário atual ele está disponível para jogar contra o Wolverhampton no próximo final de semana. Depois do cartão vermelho, o Newcastle tomou conta do jogo, como dizem, pegou as rédeas da partida e pressionou o Liverpool, tanto que Alisson fez defesas espetaculares, foi o recorde dele na carreira. Foram 7 defesas pelo Liverpool, evitando que os donos de casa aumentassem ou ampliassem o placar.
Ele foi muito decisivo nessa questão, mas ao mesmo tempo que o Newcastle criava e ficava mais com a bola, eles não conseguiam transformar esse volume de jogo ou esse domínio da posse em grandes chances. Tanto que eles não conseguiram ampliar o placar. O chute mais difícil foi de Almiron, onde Alisson fez uma grande defesa. Alguns minutos depois ele acertou uma bola na trave, mas fora isso o Newcastle não conseguiu criar grandes chances. Foi algo que chamou bastante atenção, principalmente como o Klopp se portou e postou a sua equipe em campo depois da expulsão. Ele tirou o Luiz Dias para colocar o Joey Gomes na zaga, e aí muita gente ficou questionando por que tirou o Dias, tanto que ele estava muito bem no jogo e era a válvula de escape quando estava 11 contra 11. Enfim, muita gente questionou essa escolha de Klopp, mas depois de algum tempo a gente percebeu que a escolha de tirar o Dias e deixar o Gakpo em campo era realmente para povoar o meio campo. Então o Liverpool se portou com 2 linhas de 4 e Salah jogando um pouco mais centralizado e sendo a válvula de escape que não vinha acontecendo, mas ele era esse homem para armar contra-ataque. E o Liverpool conseguiu, na medida do possível, se segurar até a reta final do jogo, quando entrou o Darwin Núñez e também o Quansah, que fez um ótimo jogo, inclusive. O Darwin Núñez entrou em campo e mudou a partida com 2 gols. Diogo Jota, que também veio do banco, entrou muito bem e foi o cara que deu a assistência, entre aspas, porque o gol acabou saindo depois de uma falha, o primeiro gol acabou saindo depois de uma falha do Botman. Então Darwin Núñez aproveitou as 2 chances que teve e virou a partida. O segundo gol foi nos acréscimos e realmente foi uma grande vitória que mostrou que essa equipe ainda tem esse espírito do Liverpool, de Jürgen Klopp, que não desiste nunca. E nós conseguimos um recorde na era Premier League, foi o 42º gol depois dos acréscimos. É a equipe com mais gols nesse cenário na era moderna do futebol inglês. Então a gente vê que essa equipe, tanto na questão de identidade do clube, como na identidade do Klopp pelo comando do Liverpool, é uma equipe que não desiste nunca. A gente lembra de diversas viradas e diversos gols na reta final do jogo que eram tratadas como impossíveis, e o Liverpool conseguiu isso, e esse jogo contra o Newcastle foi mais um. Tanto que Klopp, durante a entrevista pós-jogo, ele acabou dizendo que em 1000 jogos que ele fez na carreira, ele nunca tinha conseguido uma emoção como essa, e esse jogo realmente foi para lavar a alma e trazer a confiança e colocar o Liverpool nos trilhos novamente. Tanto que a equipe ficou mais leve, os jogadores ficaram mais leves e demonstraram esse sentimento nas coletivas pós-jogo, nas entrevistas que eles cederam durante a semana. E partindo já para o nosso 4º jogo da Premier League até então, foi um retrato disso. A equipe está muito confiante e quem sabe consiga retomar esse caminho e esses trilhos e siga rumo a coisas boas durante essa temporada. Agora, indo para o nosso último jogo desse recorte contra o Aston Villa, foi uma vitória dominante, o melhor jogo da temporada. O Liverpool controlou a partida do primeiro ao último minuto, não sofreu nas mãos do Aston Villa, que era pintado como uma das equipes que podiam surpreender nessa temporada. Tem um time muito bom, um técnico para lá de estudioso e competitivo e vencedor também, o Unai Emery. Fez uma janela de transferências muito boa, conseguiu ótimos reforços e boas oportunidades de mercado. Então era um jogo que deixava a gente um pouco receoso sobre como a equipe iria se portar. Mas se a gente tinha um receio do comportamento da equipe ou de como nós iríamos jogar, logo nos primeiros minutos esse receio caiu por chão, porque a gente percebeu que a equipe já estava mais ajustada e melhor preparada fisicamente, e foi praticamente uma avalanche nos primeiros minutos. Szoboszlai abriu o placar logo aos 3 minutos em um escanteio cobrado por Arnold. Ele aproveitou o rebote na verdade não, a sobra, e chutou de esquerda para abrir o placar, uma linda finalização, o primeiro gol do húngaro pelo Liverpool. E posteriormente o Liverpool controlou o jogo, as ações ofensivas, a variação de posse, o ímpeto do jogo, porque uma das coisas que o Unai Emery gosta de suas equipes é aquela equipe que morde, uma equipe vibrante, uma equipe veloz, que recupera a bola rápido e consegue o ataque em alguns segundos. E o Liverpool conseguiu controlar isso com a posse de bola. Então, outro momento que Klopp foi um pouco questionado, ou a escolha dele foi um pouco questionada, foi a de tirar Endo da equipe titular e colocar Curtis Jones. Então, o nosso meio-campo era formado
por Jones, McAllister e Szoboszlai, em tese sem nenhum primeiro volante, e quando a gente atacava, vinha o Arnold para formar aquele quarteto no meio-campo que a gente já falou algumas vezes. Então o Liverpool tinha essa vantagem numérica no meio-campo. E aí também a questão dos zagueiros, que a gente tinha um problema, porque o Konaté acabou se lesionando e o Van Dijk estava expulso, então entrou Matip e Joey Gomes, e aí formava uma linha de 3 com Matip, Joey Gomes e Robertson na saída de bola. O Arnold ia para o meio-campo junto com o McAllister, fazendo esse duplo pivô, e Szoboszlai e Jones encostavam para controlar o jogo. Então a partida foi resumida a isso. O Liverpool trabalhava a bola no meio-campo como queria, na velocidade que queria, e quando tinha uma brecha na zaga do Aston Villa, a gente conseguiu os escapes com Salah, Luiz Dias e Darwin Núñez, que aproveitaram bastante essas brechas da última linha da defesa do Aston Villa. O segundo gol foi um claro exemplo disso. Se a gente parar para observar, o Darwin Núñez, ele tá andando em campo e ele percebe que teve um desencaixe da última linha. Então ficou um espaço entre o zagueiro do lado esquerdo e o lateral esquerdo, que ele conseguiu aproveitar e escapar nas costas ao mesmo tempo que o Salah correu e atacou esse espaço. Então o lançamento de Arnold foi para Salah, que encontrou Darwin Núñez para finalizar, a bola bateu na trave, encostou em Cash e foi para o fundo do gol, aí já estava 2-0. O Aston Villa, por sua vez, aproveitava algumas brechas, alguns erros bobos do Liverpool, como a gente sabe que Gomes e Matip são sujeitos a isso, então aconteceu de eles acabarem errando e finalizaram no primeiro tempo sem muito perigo. Já na segunda etapa, o Villa tentou pressionar logo no início do jogo, teve uma grande chance com o Cash em uma cobrança de escanteio, mas Alisson foi decisivo outra vez e evitou que os visitantes diminuíssem o placar. Depois disso, foi um controle novamente do Liverpool, fazendo o que queria nas ações ofensivas e ampliando o placar depois de uma jogada de bola parada, onde Robertson cobrou o escanteio, Darwin Núñez desviou e Salah deu números finais ao jogo. Então, dentro desse recorte dessas 4 primeiras partidas, a equipe se mostrou e me surpreendeu até em alguns cenários, principalmente no jogo contra o Newcastle, e essa dominância toda diante do Aston Villa. Foram 10 pontos, deixando a equipe empatada ali no segundo lugar. Apenas o City mantém o 100% e 4 vitórias na Premier League. Foram jogos muito bons e a gente percebeu essa questão da crescente da equipe. A cada jogo o Liverpool ia melhorando um aspecto, ia ficando um pouco mais sólido a questão do seu desempenho. Então eu gostei bastante desse início de Premier League. É um bom prelúdio do que pode ser a temporada. Iniciar dessa forma e crescendo jogo após jogo nos dá margem para mais evolução e também para a questão do que será essa temporada e do que iremos disputar dentro da Premier League. Gostei muito desses jogos e vejo que o Liverpool, se manter essa pegada e esse nível, pode sim voltar a brigar lá na dianteira da competição. Partindo agora para o sorteio da Europa League, finalmente o Liverpool descobriu quem serão seus adversários na competição continental. Nós caímos no grupo E, ao lado do LASK da Áustria, o Union Saint-Gilloise da Bélgica e o Toulouse da França. A curiosidade dentro desse grupo é que os irmãos Alexis McAllister e Kevin McAllister irão se encontrar, porque o Kevin joga no Union, a equipe belga, e consequentemente o McAllister, como a gente sabe, é jogador do Liverpool. Vai ser bem interessante ver esse confronto familiar. O próprio Kevin brincou quando saiu o sorteio, disse que esperava o irmão e o McAllister retribuiu da mesma forma, então vai ser bem curioso ver esse confronto os dois confrontos entre as equipes. Partindo um pouco agora para a questão do grupo, é um grupo muito acessível, que o Liverpool pode avançar sem muita dificuldade, utilizando a equipe B, que seriam os reservas. Eu acredito que Klopp vai acabar usando muitos garotos e muitas reservas nesses primeiros jogos, por conta da questão do calendário e da sequência de jogos que vem da Premier League e também da Copa da Liga. Então é bem provável que esses primeiros jogos sejam utilizando os garotos da base. Serão boas chances para a gente ver o Ben Doak atuar. Ele é um atleta que chama muita atenção. Dar ritmo a outros jogadores que estão voltando de lesão, como o Bajcetic, o Thiago, o próprio Gravenberch, que acabou de chegar. Então vai ser bem interessante esses jogos na questão de observar o elenco.
Também tivemos o sorteio da Copa da Liga, onde o Liverpool irá enfrentar o Leicester. É um adversário que a gente conhece, mas não é uma equipe tão forte ou tão competitiva e com jogadores bons como nas últimas temporadas, tanto que eles foram rebaixados para a Championship. É um adversário também acessível, o Liverpool não tem muito o que temer, tanto o grupo da Europa League como o Leicester na Copa da Liga. Claro, é necessário ficar atento, futebol é futebol, e a gente sabe o que pode, que ele nos surpreende, o que pode acontecer, mas o que nos espera, na teoria, são jogos tranquilos e que o Liverpool consiga avançar nas duas competições com até facilidade. Mas, claro, isso pode virar corte, só que é uma projeção, então na projeção a gente precisa levar em conta alguns cenários, e dentro de todos eles o Liverpool é favorito para avançar nos dois torneios. Mas enfim, ficamos aqui com mais um vídeo da Liverpool Brasil News. Deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos esse vídeo para os grupos do Liverpool e também para os seus colegas torcedores do Liverpool, para que a gente possa continuar crescendo o nosso canal, e deixe o seu like para contribuir muito com esse crescimento. E não se esqueçam, aqui na Liverpool Brasil News, vocês nunca caminharão sozinhos.